Olá, gente. Tudo bem? Bruno Werner. Vamos falar rapidamente aqui sobre a colonização inglesa, né? Um tópico fundamental, extremamente importante da matéria, e dar uma palhinha bem curta, bem simples, sobre a colonização francesa também nas regiões das Américas. Vamos lá? Então vamos falar rapidamente sobre o sistema colonial inglês e um pouquinho sobre como a França também chega a essa região. Na verdade, antes de tudo, a gente não pode esquecer, né, que o mundo americano se dividiu entre portugueses e espanhóis. Né? O Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo entre as duas potências ibéricas, né, desde 1494. E ingleses e franceses nunca aceitaram muito bem essa situação, certo? Sempre odiaram essa proposta. Existe uma frase famosa do rei francês, Francisco I, que diz: aonde está escrito no testamento de Adão que o mundo deve ser dividido entre portugueses e espanhóis. Então os franceses fizeram alguns ataques, né? Fizeram ataques até a região das Américas, né? Da América Portuguesa, né? Formando colônias ali, a França Antártica, a França Equinocial. Mas um dos tópicos que era mais importante, mais ligado à proposta desses dois grandes países, que demoraram um pouco mais a entrar no processo de grandes navegações, visto que estavam ainda no final de suas guerras, né, como a Guerra dos 100 Anos e outros conflitos internos, na verdade, a pirataria foi algo muito fundamental por parte desses países. Então, na verdade, eles sempre trabalharam com esse conceito, com o conceito dos corsários, ou seja, piratas que atacavam embarcações a cargo do governo, tanto francês quanto do governo inglês. Então, na verdade, é interessante a gente perceber que antes da chegada de 1620 existia uma proposta. Em 1608, os ingleses fundaram a primeira colônia na América do Norte. Essa colônia se chamava a colônia da Virgínia. Era uma colônia mais ao sul. E a colônia da Virgínia, na verdade, foi construída e foi desenvolvida como o que a gente chama de uma espécie de entreposto comercial para piratas. Como isso acontecia? Os piratas vinham atacar determinados galeões espanhóis, determinados grupos portugueses, mas principalmente galeões espanhóis, repletos de ouro e prata. Vinham até as Américas, faziam o ataque e tinham que voltar para a Europa, porque na verdade eles não tinham nenhum lugar para parar. Foi nesse momento, em 1608, que foi fundada a colônia da Virgínia. A colônia da Virgínia era em homenagem à rainha Elizabeth I, popularmente chamada de a Rainha Virgem na história da Inglaterra. Então, na verdade, quando foi feita essa dominação, foi fundada uma primeira colônia. Essa colônia era basicamente para quê? Para que os piratas atacassem os galeões espanhóis, parassem nessa colônia, dessem uma descansada, fizessem uma pequena exploração local e voltassem para a região europeia. Era assim que funcionava a primeira colônia. Mas em 1620 tudo muda. A Inglaterra já tinha uma outra característica. Mais tarde a gente vai falar sobre as revoluções inglesas. A Inglaterra já tinha um novo rei. E a partir desse ponto, o que acontece? Na verdade, existiam determinados problemas dentro da Inglaterra. Problemas econômicos e principalmente problemas religiosos. Foi nesse momento que a perseguição religiosa era fundamental. A Inglaterra sempre teve conceitos mais liberais no seu conceito religioso. A Inglaterra foi anglicana em determinado momento. E em determinado ponto, o rei que assume a Inglaterra é um rei católico. Existia um grupo dentro da Inglaterra que sempre fora perseguido. Eram chamados de os puritanos. Puritanos, na verdade, nada mais eram do que calvinistas mais radicais. Na verdade, o que acontece? Esses caras eram perseguidos pelos anglicanos. Esses caras foram perseguidos pelos católicos. Eles sempre eram perseguidos. Para pensar. Imagina o seu país tem uma religião oficial e você não compactua com essa religião. Você passa a ter três pontos, três situações que você pode fazer. Situação número 1, lutar. E quem sabe lutar até a morte para manter a sua religião. Entrar e construir uma guerra religiosa e tentar sobreviver àquela situação. Era muito complicado. Os puritanos não tinham força para isso. Segunda possibilidade, conversão. Aceitar que a religião do outro, a religião oficial, é melhor e aceitar e acabar o quê? Sendo convertido ao catolicismo nesse momento. Terceira opção, fugir. Ir para alguma outra localidade para tentar, nesse momento, ter o quê? Ter um desenvolvimento maior dentro dessa situação. Foi nesse momento que, em 1620, saíram algumas embarcações da Inglaterra, do porto de Southampton,
mesmo, que depois vai sair o Titanic, né? Um porto importante, e desse porto vão sair algumas embarcações. Uma se chamava Speedwell, saiu e rapidamente afundou. A outra se chamava Mayflower. Quem sabe essa era uma das embarcações mais interessantes nesse momento, dentro dessa proposta. A Mayflower, então, viria para as Américas. O objetivo da Mayflower era manter o seu desenvolvimento e a sua peculiaridade religiosa, né, com todo esse ponto. Peraí, professor, não estou entendendo. Essa região do norte, para onde eles foram, não pertencia à Espanha. A colônia da Virgínia Mas é interessante a gente perceber que, na verdade, se a gente seguir o Tratado de Tordesilhas para o norte, a gente vai ver que essa região, sim, deveria pertencer à Espanha. Só que a Espanha negligenciou essa região, abandonou essa região. Por quê? O ponto número 1 é que o clima da região era um clima similar, quase que igual ao clima da Europa. Ponto número 2. Nessa região não existiam grandes quantidades de metais preciosos. Então a região mais ao norte não tinha uma grande quantidade de metais preciosos. Vale lembrar que os espanhóis, desde o século XVI, estão encontrando metais preciosos à torta e à direita no Império Inca e Azteca. Antigo Império Inca e Azteca. Estão riquíssimos. A gente viu isso quando falou do sistema colonial espanhol. Então eles estão deixando de lado essa região. Ainda tem uma outra lenda. A lenda que os americanos adoram contar. Que, na verdade, os índios que ali viviam eram índios extremamente violentos. As tribos Cherokee, Sioux, Apache eram tribos violentíssimas. Então os espanhóis deixaram a região de lado. Quando os ingleses fundaram a colônia da Virgínia, os espanhóis começaram a abrir o olho. Mas falaram, dane-se, os índios mais cedo ou mais tarde vão expulsar esses caras. Vamos continuar aqui com a nossa riqueza e com o nosso desenvolvimento. Essa era a ideia dos espanhóis. Era isso que acontecia nas Américas. Quando a Mayflower atravessa o oceano e vem para cá, o objetivo dessa embarcação é fazer uma colônia próxima à colônia da Virgínia, que era um local onde os índios não eram tão violentos, onde dava tudo certo. Essa embarcação atravessou o oceano, saiu de Southampton, passou rapidamente na Holanda para pegar alguns suprimentos e veio para a região da Virgínia. Reza a lenda, e os americanos adoram contar essa lenda, reza a lenda que o capitão dessa embarcação era um bêbado inveterado. A embarcação estava lotada de puritanos, que vão passar a ser chamados de peregrinos, como os americanos adoram chamar. São essas figuras aqui, certo? Esses aqui eram os puritanos, que eram chamados de peregrinos. Esses caras então vêm para cá. Quando eles estão vindo, reza a lenda que o capitão dessa embarcação era um bêbado inveterado e acabou errando e muito o caminho. Ao invés de vir para onde era a colônia da Virgínia, eles foram para uma região mais ao norte. Ali, reza a lenda, que encontraram uma tribo indígena extremamente violenta. Alguns foram mortos, mas eles conseguiram voltar para sua embarcação e deveriam viajar mais ao sul, aonde estava a colônia da Virgínia, a colônia de exploração da Virgínia, a colônia dos piratas. Erraram novamente o caminho e foram mais ao norte. Chegando mais ao norte, encontraram, quem sabe, uma tribo indígena um pouco mais tranquila. O cacique dessa tribo se chamava Massachusetts. E ali foi fundado, em relação a essa tribo Massachusetts, a primeira grande colônia, aí uma colônia diferente da colônia da Virgínia. Uma colônia onde esses peregrinos chegaram ali para sobreviver e ter uma boa relação com a população local. Era a primeira colônia de povoamento, chamada de colônia de Plymouth, ou também chamado de Nova Inglaterra. Então toda essa região da Nova Inglaterra, onde a gente tem Massachusetts, muito próximo, Boston e todos esses pontos, em Plymouth, foi fundada a segunda colônia inglesa nas Américas, datada de 1620. E a partir desse ponto é oficializada essa determinada situação. É interessante que a relação entre os peregrinos e os nativos foi uma relação aparentemente pacífica, extremamente interessante. Os dois estavam ali para sobreviver. E um ano depois dessa relação extremamente interessante, foi realizada uma grande festa. Os nativos levaram para essa festa os produtos que eles produziam na terra, basicamente milho e batata. Os ingleses, os peregrinos, levaram os animais que eles trouxeram, basicamente galinhas e perus, os turkeys, como os americanos chamam.
Nesse momento foi realizada uma grande festa, a festa de celebração, a festa da boa relação entre eles, a festa do famoso dia de Ação de Graças, quem sabe o feriado mais marcante dos Estados Unidos. É interessante a gente perceber duas histórias a partir daí. O ponto número 1, se você perguntar para qualquer americano como foi fundado os Estados Unidos, ninguém vai falar que os Estados Unidos foi fundado na colônia da Virgínia, uma colônia de exploração, onde os índios foram trucidados, onde os piratas fizeram isso. Todos vão contar essa história do Mayflower. Por quê? Porque, na verdade, condiz com uma característica muito interessante, que os Estados Unidos é a terra das liberdades. Se você tem qualquer problema no seu país, vá para os Estados Unidos. Hoje nem todo mundo pode ir para lá. O brasileiro, por exemplo, não pode entrar lá. Mas, na verdade, a ideia básica é o quê? Sempre foi uma terra aberta. Você constrói a história do seu país. E, a partir desse momento, a construção da história norte-americana foi formada a partir daí. O segundo ponto é muito interessante. O feriado de Ação de Graça é um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos. Todo mundo já viu vários filmes, né? Quando as pessoas voltam para a casa das suas famílias, porque foram estudar fora, voltam para a casa das suas famílias e sempre tem uma mesa farta, sempre tem, quem já viu Friends, né? Quem já viu alguns filmes, sempre tem uma mesa farta com peru, alguma coisa de batata e todos esses pontos. É a representação da fundação dos Estados Unidos. E esse dia de Ação de Graça é um dia que as famílias se reúnem. É interessante que o dia de Ação de Graças, se não me engano, é no terceiro final de semana, terceira quinta-feira de novembro. Então, na verdade, olha como algumas coisas são bem interessantes. Na terceira quinta-feira de novembro é comemorado o Thanksgiving. As famílias estão juntas, estão unidas. A próxima vez que as famílias vão se reunir será no Natal. E o que acontece? Na quinta-feira, penúltima quinta-feira do mês de novembro, é comemorado o Thanksgiving. O que acontece na sexta-feira, no dia seguinte a essa proposta? É algo mais atual. É comemorado, ou não, né? Mas é uma ideia, que é a famosa Black Friday. Por quê? Os preços diminuem absurdamente. O objetivo é que todo mundo compre o presente para quê? Para entregar quando voltar à casa dos pais no Natal. Então, na verdade, olha como os feriados são feriados que são históricos, Thanksgiving, mas que ganham uma conotação econômica, né? A gente para pensar, Dia das Mães, Dia dos Namorados, né? Todos esses pontos ganham essa conotação extremamente importante. Essa é a formação dos Estados Unidos. É a formação dessas colônias do norte nos Estados Unidos. Olha isso aqui, gente. A expansão colonial demorou a existir e, na verdade, ela começa a acontecer o quê? Com a fuga da perseguição política e religiosa. Na verdade, existiram vários problemas, né? Diversas pessoas acabaram vindo para cá por causa do cercamento dos campos. Foi algo que começou no governo da Rainha Elizabeth I, né? E várias pessoas perderam as suas terras e acabaram sem terras, vindo para as Américas, tentando ter um desenvolvimento e um projeto extremamente interessante. Nos séculos XV e XVI, tivemos muitas guerras religiosas entre anglicanos e católicos, disputas dinásticas entre a dinastia Tudor, depois a dinastia Stuart. Então, na verdade, os problemas na Inglaterra eram imensos. Existia uma massa de trabalhadores que tinha dificuldades, ou pela questão religiosa, ou pela questão econômica com o cercamento dos campos. Ainda existiam os presos que eram mandados para cá. Então, na verdade, existia todo um processo complicado. A partir do século XVII, começa um projeto extremamente interessante para gerar um desenvolvimento nessas colônias, a colônia das Américas. E o que é extremamente interessante, essas colônias vão crescer absurdamente, tendo um mercado interno e tendo todo um desenvolvimento muito bem definido. Olha essa determinada situação aqui, perdão. Nas colônias, principalmente do norte, onde a gente vai ver um projeto chamado de projeto de povoamento, a gente vai ver o surgimento de uma pequena burguesia. A Revolução Industrial se desenvolvia na Inglaterra. E, na verdade, muitos ingleses vieram para cá e, como eram calvinistas, não vamos esquecer que os calvinistas eram burgueses. O calvinismo tem muito a relação com a estrutura burguesa. Daqui a 2 capítulos a gente vai falar sobre a reforma religiosa e vai falar sobre isso. É uma religião muito ligada à burguesia. Então eles vêm para cá e percebem que aqui há uma quantidade de matéria-prima extremamente interessante, que tem mão de obra, porque muita gente vem para cá, principalmente os expulsos dos campos, que vão se transformar em proprietários, que vão se transformar numa estrutura muito importante.
e a gente vai ter um mercado extremamente legal. Então, na verdade, nessas colônias do norte, a gente vai ter um crescimento extremamente interessante. A Inglaterra crescia do outro lado. E, na verdade, a população que sobrava lá acabava sendo mandada para as Américas. Era o refúgio. Eram as pessoas que eram o quê? Que estavam à margem. Inimigos religiosos, expulsos dos campos, que não tinham o quê? Que não tinham importância nos campos e nem nas cidades. E a gente vai ver também que quem vai vir para as Américas vão ser os presos. Começam a se fundar várias colônias. Então, na verdade, num futuro muito próximo, durante o século XVII, foram fundadas 13 colônias. E essas colônias vão rapidamente se dividir entre colônias do norte, com um desenvolvimento ligado ao povoamento, colônias do sul, com um desenvolvimento voltado para a exploração, e as colônias do centro, muito parecidas com as colônias do norte. O que é interessante, essas colônias vão se desenvolver só até a região dos Montes Apalaches. Daqui para dentro, a gente vai ver algumas partes que vão pertencer à França, vamos falar disso no final, e a população indígena que vivia aqui nesse momento. Além, não podemos esquecer, dessa região aqui que vai ser comprado mais tarde pelos Estados Unidos, que é a região da Flórida. Isso é interessante, que a gente vai ver uma grande parcela da população vindo para cá e a gente vai ver a formação de grandes núcleos populacionais. O que é interessante, a colonização aqui vai ocorrer de uma forma muito diferente, principalmente nessas colônias do norte, do que aconteceu na América Espanhola e na América Portuguesa. Como assim? Olha as colônias do norte para a gente analisar isso aqui rapidamente. Vai existir uma força muito grande desses puritanos. Então foram algumas colônias que foram fundadas, né? Massachusetts, fundada nesse momento ali, né? Com toda essa estrutura da Nova Inglaterra, Connecticut, Rhode Island e New Hampshire. Então, na verdade, essas estruturas foram muito marcantes. Na verdade, a gente não vai ver grandes propriedades rurais. Sempre estruturas de pequenas e médias propriedades, com o intuito claro e clássico de gerar uma produção para o mercado interno. Sempre a produção nessas regiões vai ser para o mercado interno. Eles vão desenvolver até mesmo uma pequena industrialização, como a indústria de bebidas, uma indústria de meios de transporte e uma indústria interessante de tecidos. Então, na verdade, vai existir uma produção interna extremamente interessante. Até por isso, todos que vão viver ali vão ser livres. O trabalho livre é fundamental, porque assim você gera um mercado interno extremamente interessante. Não vai existir nenhum tipo de escravidão nessas colônias do norte. Por que ali existiu uma colonização de caráter de povoamento? Porque, na verdade, dentro dessa estrutura, a gente tem que entender algo que é fundamental. O clima era o mesmo da Europa. Então não tinha nem como produzir determinados produtos, como fizeram portugueses e espanhóis, para a estruturação da plantation. Nas colônias do sul a gente vai ver muita coisa assim. Aqui, todos que vinham para cá recebiam um pedaço de terra. E, na verdade, vão produzir de forma familiar e para o comércio local. Vai existir uma pecuária extremamente interessante para gerar uma produção interna e o desenvolvimento dessa indústria de tecido, de carne para o mercado interno, mas também uma indústria de bebidas. Essa indústria de bebida vai ser fundamental, porque rapidamente esses membros das colônias do norte vão ter um projeto extremamente interessante. E esse projeto interessante ficou chamado e ficou conhecido como a ideia do comércio triangular. Eles produziam essa bebida e mandavam essa bebida, que era basicamente o rum, para a África. Trocavam o rum, assim como os portugueses trocaram a cachaça, trocavam o rum por escravos. Pegavam esses escravos negros com um valor muito mais alto e revendiam nas Antilhas, as ilhas da América Espanhola. Nessa relação com a América Espanhola, pegavam o açúcar e o melaço e ainda mandavam determinados gêneros alimentícios para essa região, além de produtos manufaturados. Os membros do norte conseguiam nisso ter um lucro arrebatador. Era bem interessante e o que é mais marcante, esse lucro era revertido para a população como um todo. O crescimento da população e o desenvolvimento econômico dessas regiões do norte foi extremamente interessante. E quem sabe, a característica mais marcante do norte é que eles vão viver um conceito que são duas palavrinhas fundamentais aqui. Se chamava negligência salutar. O que significa o conceito de negligência salutar?
Negligenciar alguma coisa é deixar de lado, é abandonar. Salutar é saudável. O que significava isso? A Inglaterra negligenciava essa região. Por quê? Porque para eles não tinha importância nenhuma. Mas isso era bom. Era bom para quem? Era bom para a Inglaterra, que mandava para as Américas o seu refúgio, ou seja, os puritanos, chatos pra cacete, na visão dos ingleses, que não iriam aceitar a religião oficial da Inglaterra, os que tinham sido expulsos dos campos e não iam abarrotar as cidades inglesas, porque não teria emprego para eles, e os presos. Quem era preso poucas vezes ficava na Inglaterra. Normalmente era mandado para essa região. E aqui acabava ficando depois de ser solto. E era muito bom para a população que vivia nas Américas. Por quê? Porque eles tinham a total liberdade e podiam fazer qualquer coisa. Isso valia muito a pena. E o conceito de negligência salutar foi extremamente interessante para esses dois grupos. Sul. As colônias do Sul, que basicamente eram 5 colônias, na verdade eram colônias meridionais, tinham uma ampla possibilidade para a economia de exportação nos moldes mercantilistas. O que significa isso? O clima era o clima mais ligado às estruturas tropicais. O que significava isso? Aqui a gente vai vivenciar uma estrutura ligada à plantation. As colônias do Sul vão ter uma estrutura muito próxima das estruturas do que existia no comércio e na população das Américas portuguesa e espanhola. O que significa plantation? Na verdade, latifúndios, monocultores, voltados para o mercado externo, leia-se Inglaterra, com mão de obra escrava, negra, africana. Então, na verdade, dentro dessa situação, dentro dessa ideia, a mão de obra aqui vai ser extremamente importante, vai ser a mão de obra negra, e a relação de formação dos Estados Unidos, né, essa população do sul-norte dos Estados Unidos, que até hoje, né, vivenciamos há pouco tempo o caso do George Floyd, né, a relação do preconceito nos Estados Unidos ainda é muito intensa, ainda é muito marcante. Se no norte a gente tinha características ligadas ao processo desenvolvido e interessante que a gente chama de negligência salutar, no sul o que a gente vai ver é o processo clássico de exclusivo colonial. As colônias do centro eram colônias muito similares às colônias do norte, né? Tinha um dinamismo ali todo, né, nessa estrutura, mas tinha uma diversidade cultural por estarem próximo ao sul, trabalhavam com esse comércio, com essa atividade de comércio, manufaturas, em todos esses pontos. Mas basicamente quando a gente fala são colônias do norte e centro, que são 8 colônias, e colônias do sul, que são as outras 5 colônias nesse momento. O que é interessante e fundamental é isso aqui. Foi a formação dessa estrutura que vai dar origem ao que chamamos hoje de Estados Unidos. Existia uma máquina política administrativa com uma total autonomia. Por quê? Porque eles produziam e desenvolviam para o seu próprio bem, para o seu próprio desenvolvimento. É a estrutura da negligência salutar. A população participava cada vez mais disso. Existia um conceito de cidadania dentro desse projeto. Cada governador de sua colônia tinha esse desenvolvimento e, na verdade, a gente sabe que vai ser formado no futuro próximo, a partir dessas 13 colônias, atualmente, né, não o único, mas um dos poucos, um dos 3 países do mundo que não tem um nome, que tem uma estrutura jurídica como seu nome. Né? Todos os países têm um nome fantasia. Né? Brasil, por causa do pau-brasil, a tinta da cor da brasa. Argentina, por causa do Rio da Prata, Argentum, Prata. Portugal, por causa do condado portucalense. Né? Inglaterra, a terra dos ângulos. Estados Unidos não, foram vários estados que se uniram nas Américas. Essa é a estrutura, mas a gente vai falar sobre a formação dos Estados Unidos num processo posterior, num momento posterior. Colônias francesas. A gente tem algumas colônias francesas, né? A França teve também essa dominação. Ela teve algumas colônias do norte, como é mostrado nesse mapa aqui, né? Não o território inglês, mas para dentro os franceses tiveram uma dominação. Ainda hoje tem uma influência muito grande sobre o Canadá, essa região ali onde está escrito a Nova França, depois foi a região da Louisiana, que depois foi vendida para os Estados Unidos, né? Então eles tiveram uma importância ali. Na região da América do Sul tiveram a dominação sobre a Guiana Francesa, depois de alguns conflitos ali na construção da França Antártica e França Equinocial, né? Principalmente da França Equinocial, que foi dominada nesse momento. Tiveram algumas colônias nas Antilhas, né? A gente tem Martinica, Guadalupe, e o Haiti, quem sabe um dos mais marcantes aqui. O que é interessante, o mercantilismo francês era completamente diferente das estruturas inglesas.
O mercantilismo francês desenvolvia a ideia clara e clássica do projeto de produtos de luxo. Então, na verdade, o que eles vão fazer? Eles vão desenvolver em suas colônias um projeto claro e clássico de exploração. Nessas regiões, a produção de alguns gêneros alimentícios tropicais para produzir o desenvolvimento da culinária francesa. E nessas regiões aqui, principalmente nessas localidades aqui, duas estruturas foram muito importantes: peles de animais e madeiras diferenciadas. Se aqui a gente vai ver estruturas de plantation, aqui a gente vai ver uma estrutura muito clássica e muito marcante de determinados produtos voltados para o luxo. Se alguém tiver a oportunidade de ver o filme ou ler um livro, que é esse aqui, ó, até aqui em cima, que eu estava terminando de ler, chamado O Regresso, tá certo? É um filme até também, né? Se alguém quiser ver o filme, é o filme do Leonardo DiCaprio, inclusive ele ganhou o Oscar por esse filme, é um filme bem interessante, e ali tem o contato nessas regiões aqui do norte com os franceses. Aí tinham os ursos, os lobos, é a ideia clara e clássica da estrutura do canadense, né? Atualmente, né? O lenhador, né? Que vai lá pegar as madeiras de lei e vai ter todo esse processo. Tem aqui, ainda dominaram essa ilha aqui, que depois foi cedida à Grã-Bretanha. Só para a gente fechar aqui, né? Aqui eu botei esse quadro mais pela América Francesa, tá certo? Disputa com outras metrópoles, levaram as colônias, tá certo? Aqui as colônias da América do Sul e aqui o Canadá e a Louisiana. Enquanto as colônias da América do Sul vão desenvolver a plantation, o Canadá e a Louisiana vão desenvolver a caça e o extrativismo. Essa é a ideia, essa é a proposta, é assim que vai se desenvolver essa determinada região, essa determinada estrutura. Beleza, gente? Essa é a América Francesa, mas o nosso foco aqui era falar da América Inglesa nesse momento. Beleza? É isso. Abraço.